Você conseguiria decifrar um código que nem o FBI conseguiu? Imagine só, uma noite fria na Califórnia, final dos anos 60. As ruas estão silenciosas, a cidade dorme, mas em algum lugar, alguém está observando. Um homem misterioso, escondido nas sombras, preparando sua próxima mensagem. E quando o sol nascer, o país inteiro vai acordar em pânico. Ele não era um criminoso comum. Escrevia cartas para os jornais, desafiava a polícia e deixava códigos tão complexos que confundiram até os melhores criptógrafos do mundo. Cada assassinato era uma peça de um jogo, e o prêmio era o medo de uma nação inteira. O nome dele? Ninguém sabe até hoje. Este é o caso do assassino do Zodiac, o serial killer que transformou a Califórnia em um tabuleiro macabro, desafiando a polícia, a imprensa e o próprio tempo. E o mais assustador de tudo é que até agora, ninguém sabe quem ele era. Era o final dos anos 1960. A América vivia uma era de contrastes brutais. Enquanto uns pregavam o amor livre, outros mergulhavam em um medo crescente de que o mal podia estar em qualquer esquina. A Guerra do Vietnã estampava as manchetes, os jovens protestavam nas ruas, e a Califórnia, o coração da contracultura, fervia com sonhos de paz, música e liberdade. Mas sob essa fachada colorida, havia algo mais sombrio se espalhando. As flores do movimento hippie murchavam diante de uma sociedade que começava a duvidar da própria segurança. Crimes violentos chocavam o país, e a confiança na polícia e na imprensa balançava. Foi nesse cenário, entre o otimismo das canções de Woodstock e o pessimismo das notícias de guerra, que surgiu um inimigo invisível, um assassino que não buscava apenas matar, mas ser visto, temido e lembrado. Enquanto o resto do mundo sonhava com paz e liberdade, a Califórnia descobria que o terror podia ser escrito com canetas, códigos e sangue. Tudo começou com envelopes simples, entregues a 3 dos maiores jornais da Califórnia. Dentro deles, o terror tinha forma de palavras e símbolos. Eram as primeiras cartas do homem que se autodenominava Zodiac. Cada redação recebeu uma mensagem quase idêntica, confissões de assassinatos recentes e um desafio frio. Ele exigia que publicassem seus códigos misteriosos nas primeiras páginas, ou novos crimes aconteceriam. E, para deixar claro que não era um blefe, o assassino descreveu detalhes que só o verdadeiro culpado poderia saber. Essas cartas vinham acompanhadas de símbolos estranhos, quase hipnóticos, cruzes dentro de círculos, signos, números e padrões que pareciam formar uma linguagem própria. Ele transformou o medo em um enigma. A polícia, confusa. Os jornalistas, divididos entre o dever de informar e o medo de provocar um assassino em série. O público, completamente tomado pela curiosidade e pelo pavor. Quem era aquele homem que escrevia como se brincasse com vidas humanas? E quando os jornais, pressionados, decidiram publicar os códigos, o que era um crime local se tornou um espetáculo nacional. Todos queriam decifrar o segredo do Zodiac, estudantes, professores, criptógrafos amadores, mas o assassino parecia estar sempre um passo à frente. Era uma noite quente de verão, em 20 de dezembro de 1968. 2 jovens, Betty Lou Jensen e David Faraday, decidiram sair para um encontro em Vallejo, uma cidade tranquila ao norte de São Francisco. Pararam o carro em uma estrada isolada, conhecida pelos moradores como Lover's Lane, um ponto de encontro comum entre casais. Mas aquela noite não seria como as outras. Por volta das 23 horas, um veículo se aproximou lentamente, estacionando atrás do carro do casal. Alguém saiu, armado, e sem dizer uma palavra começou a atirar. Os 2 jovens foram mortos a sangue frio, sem motivo aparente. No dia seguinte, a tragédia chocou a comunidade. Nenhum suspeito, nenhuma testemunha, nada que indicasse o porquê daquele ataque brutal. A polícia tratou o caso como mais um crime sem solução, até que, meses depois, uma carta chegou às redações dos jornais. Nela, o autor descrevia o crime com uma precisão que só o assassino poderia ter. Detalhes sobre a posição dos corpos, o calibre da arma, o local exato dos tiros.
Foi assim que o mundo conheceu, oficialmente, o assassino que se autodenominaria Zodiac. Naquele momento, a polícia percebeu que não estava lidando com um criminoso comum, mas com alguém que queria ser visto, ouvido e temido. Depois da carta, nada mais foi o mesmo. O assassino agora tinha um nome, Zodiac, e uma voz que ecoava nos jornais de toda a Califórnia. Ele não se escondia. Pelo contrário, parecia se divertir com o caos que criava. Em julho de 1969, outro casal foi emboscado em Blue Rock Springs. O homem sobreviveu e descreveu um atirador frio, que se aproximou calmamente, como se não tivesse pressa, e atirou várias vezes. Poucas horas depois, o telefone da polícia tocou. A voz do outro lado era calma, quase educada. Quero relatar um duplo homicídio. Eu também matei aqueles 2 jovens no Natal. Era ele, o mesmo homem, o mesmo padrão. E, dessa vez, ele não queria apenas matar, queria ser ouvido. Logo em seguida, começaram a chegar cartas codificadas. O Zodiac enviava mensagens a 3 jornais diferentes, cada uma contendo símbolos misteriosos, números e ameaças. Ele exigia que publicassem tudo na primeira página, prometendo mais mortes se fosse ignorado. O público lia suas palavras nas manchetes e, por um instante, era como se o Zodiac estivesse em todas as ruas, observando de longe, rindo do caos que ele mesmo criara. Ele não era apenas um assassino, era um enigma vivo. Suas cartas eram cheias de símbolos estranhos e códigos complexos, como o famoso Z340, que só seria decifrado em 2020. Espero que vocês estejam se divertindo muito tentando me pegar. Eu não tenho medo da câmara de gás, porque isso me enviará para o paraíso mais cedo. Cada nova mensagem provocava especialistas, criptógrafos e o público. Ele zombava da polícia, ridicularizava detetives e ameaçava repórteres. Era um jogo psicológico, o medo transformado em espetáculo, a mídia usada como arma. Em setembro de 1969, o Zodiac atacou Brian Hartnell e Cecelia Shepard no Lago Berryessa, deixando sua marca, o símbolo do círculo com cruz. Mais tarde, matou o taxista Paul Stine e enviou pedaços da camisa ensanguentada pelo correio. A polícia se viu impotente diante de ataques imprevisíveis. O público, aterrorizado. As ruas nunca mais foram seguras. O medo se espalhou como vírus, e o assassino parecia se alimentar disso. Entre os suspeitos, Arthur Leigh Allen se destacou, mas nenhuma prova o ligava aos crimes. Surgiram teorias de grupos de assassinos, policiais corruptos e até conspiradores anônimos. O público criou suas próprias teorias, criptógrafos tentaram decifrar cada carta, e o Zodiac brincava com todos. O mistério permanece. Ninguém conseguiu ligar todas as cartas e crimes a uma pessoa específica. O Zodiac mudou a investigação de crimes em série, inspirou filmes, séries, livros e documentários. Psicólogos e criminologistas estudam seu comportamento como referência. Mesmo hoje, décadas depois, ninguém sabe sua identidade. Alguns acreditam que ele morreu, outros que ainda está vivo. Ele se tornou sinônimo de mistério, medo e genialidade macabra. O Zodiac nunca foi capturado. Mas seu legado é eterno. Ele nos ensina que medo, curiosidade e genialidade podem se misturar de forma assustadoramente real. Se um homem conseguiu enganar a polícia e a imprensa por décadas, o que mais ele poderia ter escondido? Se você quer mergulhar em mais mistérios assim, inscreva-se no canal, deixe seu like e ative o sininho. Histórias como essa merecem ser descobertas e sentidas, até o último detalhe.